Vamos à palavra, pegue a Bíblia. Que sangue precioso sair a mistérios eternos no sangue do Senhor. Nós temos que entender para sermos gratos. É 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correis com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e blasfemo de vós, mas hão de dar conta aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Mas hão de dar conta aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que foi pregado o evangelho até os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e domínio para todos sempre. Amém. Glória, né? Que a igreja diga que assim seja e glorifica o Eterno. Glorifica o vivente dos séculos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que já está preparado para julgar os vivos e os mortos. Amém? Vamos sentar. Mas hão de dar conta aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. É legal, né? Eita Deus. Não é brincadeira as coisas divinas. Porque Deus, Ele é Deus, é todo poderoso. Estamos dando com ser que tem todo o poder e que é santo, e nós somos maus. E que nós não cumprimos a nossa palavra, até por falta de poder, de santidade, lógico, de diversas coisas. Mas Deus cumpre a sua palavra. Dependendo da pessoa cumprir ou não, Ele vai cumprir a dele. Dependendo dela obedecer ou não a Deus, Deus vai trazer a recompensa, irmão. Não tem escapatória. Não tem. Não tem escapatória. Complicado, né?
Não tem apelação, irmão. Não tem a segunda instância, terceira instância, quarta, quinta, para recorrer. E nem a ninguém para recorrer. Você já foi julgado já pelo Todo-Poderoso. Foi rejeitado, foi reprovado. Não tem mais o que clamar, não tem mais o que fazer, não tem mais. E nem tem como escapar, nem pode nem correr, que o anjo pega, amarra os pés e mãos e lança no poço. Nem tem nem... A pessoa morre sem Cristo, o demônio já corrente, ela pega, ela não se mexe, ela não tem força nenhuma de resistência. Ela não obedecia aqui, né, a Deus. Ela queria fazer sua vontade, mas na verdade ela estava fazendo a vontade do demônio. E lá no inferno é que ela vai fazer mesmo. Aqui ela ainda pode dizer não ao demônio, mas lá não. Quando cair lá, vai fazer exatamente o que eles querem. Exatamente. E a pessoa não tem querer, não se governa lá. Ele manda automaticamente, a pessoa faz. Não tem vontade. Não pode dizer não, nem nada. Nem pode correr. Está aprisionado mesmo. Não tem mais querer nem vontade. É assim. Ele vai mandar a pessoa fazer aquilo ali, ela vai fazer. E acabou-se. Não tem, ninguém se governa lá. Então, ele diz, portanto, né, o apóstolo Paulo aqui escrevendo, inspirado pelo ou o apóstolo Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que, visto que Cristo padeceu na carne, né, crucificou a carne dele, amai-vos também, né, desse mesmo pensamento, tenhais esse mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Olha que interessante. Aquele que padeceu, matou a carne, a vontade carnal, o pecado já cessou, já não tem mais. Aquele que conseguiu controlar a sua carne, ele está controlando ali o pecado. O pecado cessou, lógico, que ele controlou, não fez a vontade da carne, né? Ele está controlando ali. Está controlando. Então o pecado vai cessando, vai se acabando, vai saindo. Igual uma torneira que se abre a água, vai, né? Aí você vai fechando a água vai cessando, vai diminuindo a água. Então quando você não alimenta a sua carne, né? O pecado vai diminuindo, igual a torneira, a água. E vai gerando vida no espírito. Vai gerando poder para lutar contra os demônios. Porque o pecado alimenta os demônios, deixa eles fortes. Então, ele está dizendo, igual o Cristo, que matou sua carne, né? Não pecou, venceu o pecado, lógico, foi tentado várias vezes, humilhado, tentado para ser soberbo, que ele tinha poder. Se tu tem poder, faça isso. E muitas outras coisas. Podia ter chamado os anjos, 12 legiões de anjos, não chamou, né? Ou seja, venceu todas as tentações, viveu na humildade, suportou. Então já não tinha pecado e nem teve pecado, e o pecado não conseguiu entrar em Cristo, no corpo dele. Você estava morto realmente com o pecado do corpo, embora tentado infinitamente com as tentações, com o pecado em cima dele, resistiu. E ali estava morto e morreu realmente, espiritualmente, já morreu o pecado, lógico, mas morreu também carnalmente, né? O corpo morreu, foi enterrado ali, o pecado mesmo. Morreu de forma humana, né? O corpo padeceu. Então ele está mandando a gente ter esse mesmo pensamento de Cristo. Controlar o nosso corpo, não deixar o nosso corpo pecar, nossa carne, porque a carne ela é fraca, não tem nenhum poder contra os demônios. Se você for alimentar ela, aí você vai perder. Então não pode ver o que não é para ver, nem ouvir, nem sentir, nem estar.
fugir do que é mundano, do que é mal, e alimentar o espírito. Aí ele diz mais algo ainda, ó. Então, no tempo que vos resta ainda na carne, não vivais mais segundo as vontades dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O tempo que resta a vocês, igreja, para viver na carne, né? Que vocês não vivam mais segundo os homens, a vontade dos homens, não vivam mais como vocês viviam, mas vivam agora com a vontade de Deus, como Deus manda, como a Bíblia manda. Para ser salvo, lógico, né? Vocês viviam antes, né? Olha para cá, nas suas vontades, fazendo o que era mundano, desejando. Agora não, o que resta para vocês de tempo na carne, que vocês estão envelhecendo, lógico, uns estão mais avançados que os outros, mas todos estão passando o tempo. Esse tempo que resta agora da carne, não vivam mais, né, nas glutonarias, nas bebedices, nas idolatrias, ele fala idolatrias, mas sim vivendo para Deus, segundo a vontade de Deus, seguindo as orientações do Espírito Santo da Bíblia. Vivam esse resto de vida que falta em vocês, até o fim, para vocês serem salvos da ira de Deus, que recai diariamente sobre a terra e recairá de uma forma definitiva sobre toda a humanidade, de uma vez. Então, o resto de vida que vocês têm, que nós temos, procure viver longe das vontades, concupiscências e desejos carnais que o mundo oferece a vocês, a nós, para que poder a gente ser salvo. Então é isso. Ele está orientando. Como Cristo fez, façam também. E agora vocês que antes faziam isso, não façam mais. Largue essas coisas do mundo e vivam esse resto de tempo que ainda falta para vocês na carne, para que vocês recebam a salvação e a glória futura. Mas não o contrário, irmão. Todo dia a pessoa está avançando mais ainda no desejo carnal, emocional, sentimental, mundano, prazeroso. É o contrário que a pessoa faz. No lugar dela ir recuando, diminuindo, tendo nojo, ela vai tendo mais prazer no mundo e procurando com todas as forças físicas que vai fazer aquilo ali que é mal. Literalmente, até os ímpios vê que é mal. O mal está tão grande que até a pessoa ímpia sem entendimento vê que é mal. Como é que os santos não vão enxergar isso? Quem está na palavra de Deus, porque Cristo não vai perdoar não. Dele vier. Pastor estava dentro da igreja. Senhor, profetizei, fui para casa todo dia, fiz isso. Ele vai dizer, nunca lhe conheci. Apartai-vos de mim, vós malditos. Porque vocês não fizeram o que eu mandei? Fizeram só algumas coisas, não é para ter feito tudo. No lugar de vocês guardarem o resto de vida de vocês, vocês estão na carne, e dia por dia prosperar, sendo aperfeiçoado, vivendo para mim, fazendo minha vontade, vocês fizeram foi parar, e outros fizeram foi regredir. E outros fizeram foi avançar no pecado, mais ainda, na carne, no tempo que resta. Já vou morrer mesmo, vou fazer o que eu quero agora. Eu vou ter menos isso, né? Vou morrer mesmo, vou ter menos isso, vou ter menos prazer com isso aqui. É isso que Deus não quer que a pessoa faça. É isso que ela não quer. Cristo não quer, né? Aí ele disse, mas todas essas almas, todas, hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos mortos. Por isso o Evangelho foi pregado até aos mortos, para que fossem julgados segundo aos homens na carne, mas viver segundo Deus no Espírito.
mas hão de dar conta àquele que está preparado. Então a pessoa não faz nada, né? Eu tenho que entender que a gente não faz nada por nós mesmos. Você, todo mundo vai prestar conta. Aquele que já está preparado, ele vive preparado, ele é o Todo-Poderoso a prestar conta. Quer dizer, se você vai prestar conta a alguém, é que você deve. Eu não devo nada a ninguém, você não vai prestar conta. Você fecha o caixa ali, né, no supermercado, vai prestar conta do gerente do supermercado. Deu quanto aí de tá devendo, vai ter que prestar conta, acertar as coisas. E quando se discerne a Deus, irmão, nós vamos prestar conta de tudo, pelo corpo que Ele lhe deu, pelo espírito da alma, pela sua saúde que Ele deu, pelo dinheiro que Ele deu, pelos filhos que Ele lhe deu, pelo emprego, pelo tempo de vida que Ele deu, pelas oportunidades, tudo é dele, irmão. A Bíblia diz que tudo pertence a Deus. Até o fôlego de vida que está sustentando, a energia é divina. Ele vai, vem cá, não é assim não. Pensa que é assim? Você pensa que você tinha alguma coisa? Você nunca ouviu falar em mim não? Que de mim pertence todas as coisas? Não é assim não. Vem cá. Chama para as conversas. Vem cá. Você está pensando que é assim, fácil? Que você tinha tudo isso aí? Você nunca ouviu, você nunca olhou para o céu e imaginou que alguém que tinha que ser maior e mais forte do que o céu para criar o céu? Você nunca ouviu falar em mim, Deus, que fiz o mundo, que o mundo pertence? Todo mundo ouviu falar, sabe disso. Ou seja, tudo pertence a Deus ali, né? Onde nós estamos, própria vida, tudo. A ciência comprova isso, que existe um ser de alta inteligência, com harmonia sintônica, que criou e permanece tudo ali criado em sintonia absoluta. A química, a física, tudo prova isso. Ou seja, vai chamar a pessoa. E aí, o que você fez? Ninguém está à toa não. Ninguém está só no mundo não. Ninguém está por acaso não. Todos têm um propósito aqui na Terra, de usufruir do que Deus lhe deu. É a mesma coisa quando for para o céu. Você vai usufruir do que Deus lhe deu lá do céu, não vai lhe dar. Pertence a você não, é o Criador, é o Rei. As casas pertencem ao Rei. Você vai morar lá de favor. Pertence ao Pai, essa casa não é da pessoa. O céu não é da pessoa, não é nada. Você não criou, você não fez, não é seu. Explica. Você não criou nem fez, nada é seu. Tudo pertence a Deus. Ele vai chamar, vem cá. Você vai ter que prestar conta. Você fez foi desfigurar o que eu comprei. Você fez foi pichar o muro, né? Pichou com tatuagem, né? A pessoa tatuou o corpo, ela está pichando a casa de Deus. O que você fez com os filhos? Nem aí, não ensinou a minha palavra assim, não levou. Você fez, vai cobrar tudo, irmão. Absolutamente tudo. Minuciosamente. E não tem como nem mentir, nem enganar, nem dizer que não fez. Porque tudo está registrado. Tudo, absolutamente tudo. Até os pensamentos. Com uma nuvem de testemunho, como diz a palavra, né? Deus vai chamar o que você fez no livre-arbítrio que eu lhe dei.
poder de decidir. Você decidiu me amar, fazer o que era correto. Eu lhe dei inteligência, lhe dei intuição, discernimento, para você discernir o que é o bem e o mal, e você optou por isso, e eu lhe ajudei, tentei ajudar, e você foi ficar contra mim. Vai se pôr todas as coisas. Todas as coisas. Aquele que há de julgar os ídolos, ele já está preparado, está julgando os vivos e os mortos, ele já está fazendo. Então, o tempo que resta de vocês ainda nessa terra, esqueçam o passado e procurem andar segundo a vontade de Deus, senão vocês vão papocar mesmo, como se diz, incorporar, sem pena. É igual Deus, irmão, quando veio o juízo, o fogo veio, né? A morte veio sobre o Egito, o fogo veio sobre o arraial, né? A peste veio sobre o arraial, as cobras, as doenças, veio sobre Jerusalém, de Davi, veio tudo, irmão, direcionado à pessoa, não é para tu, veio a ira de Deus ali, ó, destruindo, ó, a ira do Senhor contra o pecado, porque o homem é pecador. Então, se o homem continuar na velha vida, não mudar, não prosperar na vontade de Deus, querer andar segundo a sua própria vontade, ou a antiga, ou a do mundo, ou a de Satanás, vai se dar mal quando vier o juízo. Veio o juízo hoje, foram uns, você não foi hoje, não, mas vai escapar não, irmão, vai vir. E só tem uma maneira de escapar desse juízo, é pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Como? Não fazendo mais o que era errado, só isso. Se você não fizer mais o que era errado ali, você entregar a vida ao Cordeiro, na mesma hora ele vai limpar os pecados, vai lhe aperfeiçoar. Se vai largando e largando. Só isso. É pelo sangue, o poder está no sangue dele. Dá força nas tentações. Ele só quer isso, que a pessoa largue o pecado e se ajoelhe aos pés dele. Largue o orgulho, a altivez, a teimosia, o coração duro, a prostituição, mundanismo, as más amizades, as companhias, as más companhias, porque corrom os bons costumes. Pare de estar ajudando a gente a propagar o mal, está ajudando a gente que é mal. Tem gente boa da casa de Deus para ajudar. É tudo isso, irmão. A missionária, né, se trouxou com a mulher, não foi lá no coisa, tá lá tudo cheio de idolatria, né, lá no colégio. A mulher mentindo, claramente mentindo lá. A missionária, você está mentindo. Você fala a verdade, ela falou, não foi? Ela falou, você estava mentindo. Aí a mulher compreendeu, não foi? Que estava mentindo. Aí a missionária é cheia de texto, de idolatria, todo idólatra é mentiroso. É a Bíblia que diz, irmão. A gente não quer acreditar. A Bíblia diz que o idólatra é mentiroso, avarento, né? Mesquinho, prostituto físico e espiritual, se prostitui com a imagem e o corpo. E o que mais? Mentiroso, todo no mal, irmão. Deus abomina a idolatria por causa disso. Que todos os pecados começam por aí. Começa por aí. O amor ao dinheiro, né? É a raiz de todos os males. E o amor ao dinheiro é o quê? A pessoa idólatra, que idolatra o dinheiro. Começa tudo por aí, irmão. Por isso que a Bíblia fala de idolatria direta. Não se espera coisas boas dessas almas, não, irmão. Lógico. Até porque estão acorrentadas ali pelo mal. As características, os atributos da pessoa é só esses aí, irmão. É só esses. A Bíblia diz, a pessoa que não quer acreditar, não, porque ela é boa, não existe isso não, irmão. A Bíblia está dizendo que assim é. A não ser que ela comece a mudar, ela vai o quê? Vai provar o contrário, vai largando essa idolatria, essas coisas, ela muda aí. Mas, irmão, se ela não mudar, nem começar a mudar, não acredite, nem queira conversa com tipo de gente assim. Você vai se prejudicar. Vai se prejudicar.
que o diabo vai usar essa pessoa, que ela está acorrentada, para lhe prejudicar. Mas ela não, está se esforçando para ir largando o pecado, está largando bem, está sendo aperfeiçoado. E mesmo assim você tem que ficar de orelha em pé, porque a pessoa está sendo aperfeiçoada, ela está aprendendo, ela tem que ensinar tudo. O diabo arma armadilha. Mas aquele que não quer ir luta contra Deus, se afaste. O conselho que a Bíblia dá: se afaste, tenha cuidado. Não confie nem faça negócio que você vai se dar mal, vai se prejudicar. Então aquele diz que hão de dar conta, todas as almas hão de dar conta. Então larga a velha vida, continue. Quem está na nova vida, continue perseverando, sendo aperfeiçoado e obedecendo a Cristo, todos os dias perseverando. Aí ele diz que os fins de todas as coisas já está próximo. Naquela época, 2000 anos atrás aproximadamente, o fim das coisas já estão próximas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Manda ser sóbrio, estar atento e vigiar todo tempo em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração. Aqui, irmão, está falando para a igreja. Ele está direcionando a carta à igreja, porque é impossível você viver em amor com a pessoa que está nas trevas. É impossível você ter a comunhão com a pessoa que está nas trevas. Se você tiver a comunhão e tudo que a pessoa, você está nas trevas também. Está nas trevas, já sabe que está nas trevas. Procura se arrepender antes que não morra espiritualmente, que não há nenhuma comunhão nas trevas e luz. Não participem das suas ações, a Bíblia diz. Então, se a pessoa está assim, tome cuidado, porque não é para estar. Ele está falando em comunhão, é entre a igreja, irmão. Tem como estar comunhão com o ímpio, não é contra a Bíblia. A pessoa tem que ter entendimento. Amais uns aos outros, sendo hospitaleiros, uns para com os outros, sem murmuração. Então está falando para a casa de Deus, porque lógico, dentro da própria casa de Deus está sendo aperfeiçoada a pessoa. Então há uns irmãos assim, há outros daquele jeito, uns estão mais avançados, outros menos, mas a ordem é que estejam em comunhão, que compreendam e que amem uns aos outros. Embora que uns tenham mais sabedoria do que o outro, uns têm mais unção, uns estão mais preparados, outros menos. Mas está falando para a igreja, ali os que estão sendo aperfeiçoados, os que estão mais, que estão bem, os que estão mais têm que ter paciência com os outros, orar, ajudar, viver em comunhão, sendo hospitaleiro, um para com o outro. Então, ser hospitaleiro com a pessoa das trevas, nem vai deixar nem ela entrar dentro da sua casa. Quanto mais gente ser hospitaleiro, nem entrar. Lá em 1 João 5, alguma coisa, né? Acho que é 5. Ele fala que nem cumprimenteis, esse, né? Nem cumprimenteis, que aquele que cumprimenta participa das suas obras. Não é isso? Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Olha aí. Doutrinas e ensinamentos. Todo aquele, 1 João, né? Na 2 João, só tem um capítulo no versículo 9, né? Começando no 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, dos ensinamentos, e não permanece nela, não é de Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto tem ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina,
não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Quem o saúda participa das suas obras más. Né? Então, porque na época ali eles iam para as casas como vão hoje, né? Evangelizar. Ele está dizendo, não receba essas pessoas que vêm lhe evangelizar, né? Que vêm lhe evangelizar na sua casa, que querem evangelizar na rua, lógico, porque não estão na doutrina verdadeira, nos santos ensinamentos. Não receba, não saudeis, não participe com eles, não tem intimidade, que senão você vai estar participando das mesmas obras. E tampouco recebais em casa, né? Abrange todas as almas, lógico, no sentido que não tem sentido nenhum você receber uma pessoa na sua casa para fazer o quê? Que não é da doutrina, irmão. Mentira. Nem está disposto a entender não está disposto a entender, você vai falar, a pessoa, né? Está buscando, você tem a obrigação de falar, lógico. Está ali onde você estiver. Mas não tem nenhum motivo o que é que você vai estar com uma pessoa que pensa até totalmente contrário a você e não aceita o que é que você vai querer ela dentro da sua casa, um dia. Só para ter contenda, irmão. Você lutando de um lado e o diabo lá do outro lado. Você nunca vai vencer. Casa dividida. Mesma coisa, irmão. Você lutar aqui, lutar, a gente luta. E a pessoa não obedecer, não acreditar no que a gente diz. A gente só não estou lutando à toa porque eu vou receber minha recompensa, e cada um também, mas o que está ali desobedecendo, ele está lutando à toa, irmão. Está lutando à toa, quem está em desobediência na palavra, em alguma coisa, está com alguma janela, alguma porta espiritual aberta para o demônio entrar, sarapatear ela, fazer ela gastar dinheiro, adoecer, entristecer, desobedecer, vergonha a Deus, só para isso, irmão. Aí abre as janelas, conversa com quem não é para estar conversando, ajudando quem não é para estar ajudando, ou seja, abrindo legalidade do mundo espiritual com coisa que pertence a Satanás, com aplicativo aí na internet, sei lá, tanta coisa. Ela abre a janela, não, uma porta grande, larga, espiritual. O demônio está dentro da casa dela, a mesma coisa do que receber a pessoa. Mas quando ligam para mim, eu já fico assustado, porque é difícil alguém ligar para mim, nem a missionária. Liguei para ela, liga para mim aí, para alguém ligar para mim, quem liga para mim. Eu mandei ela ligar para mim. Quem liga para mim, quando o meu chefe lá liga, eu já sei que ele liga na suíte, ele quer nem ligar para mim, que é para não pedir o favor. Não, vai fazer aquilo. Ele sabe, nem liga. É muito difícil. Ou algum dos meninos lá não liga mesmo, não. Muito difícil, só quando tem alguma coisa eu não sei, que eu não participo do grupo. Aí tem algum trabalho para ir, aí não me liga. Vai ter amanhã, não está sabendo, não sabe. Aí ele já sabe que eu não tenho zap nem nada, ele liga para mim. Ou o chefe mesmo liga. Mas fora isso, e não liga. Eu não tenho nada que conversar com uma pessoa. Não tenho nada. E nem eles têm nada para conversar comigo. Ele tem para conversar entre eles, parecer dele que tem o mesmo espírito que o outro. De imoralidade, de coisa. Estão entendendo? E tem aquele mesmo instinto, o mesmo espírito.
Então não há nenhum motivo você estar recebendo pessoa maligna na sua casa só para deixar o mal lá com você. E você quis, abriu a porta, ou ligou, ou falou, desejou. Abre a janela, uma porta grande espiritual e começa a vir só lhe dar prejuízo. Aí como é que é prosperar desse jeito, irmão? Financeiramente, a saúde, como é que é prosperar o casamento? Prosperar não, fica amarrado, só dando brecha espiritual para Satanás, para mim. Não entra, quando não entra fisicamente, ele faz tudo. Quando não entra, né, fisicamente, e vem só para espantar os anjos do Senhor que está com a pessoa, no Espírito Santo, só para isso que vem. O diabo envia a pessoa só para isso. Aí você deu cabimento, deu janela, você quis, os anjos, ó, e vão e ligeiro do céu. Ô glória, o anjo, ó, vai-se embora. Hoje está aqui porque já é irmão, hoje quer estar no imundice nessa não, irmão. Quem quer estar aqui? Hoje, ó, é agora mesmo, se embora. O Senhor manda logo ele sair, manda logo o Senhor se retira. Aí só vem prejuízo para a pessoa, aí ele nunca consegue prosperar em nada, nem espiritualmente, aí fica amarrado, irmão, anda direto. Aí luta, morre, vai para o inferno, pronto. Aí Deus vai mostrar todas essas coisas a ela, para ela, aí ela vai entender, mas não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo, ela vai entender, vai mostrar tudo. Inclusive, falando, usando alguém para falar para ela, abrindo os olhos, ela não querendo é as coisas do mundo, querendo é a velha vida, a velha criatura, a velha amizade, o velho comentário, os velhos grupos, os velhos coisas. No lugar de estar aproveitando o restante da vida que tem, como ele diz, para fazer a vontade dele, não, tá? As mesmas velhas criaturas se importando com as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas. Aí nunca vai vencer. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lógico que você vai falar com a pessoa e tudo, vai deixar de falar com a pessoa, vai falar que é necessário, for fazer um trabalho, qualquer coisa você vai, e aproveita, vai falar da palavra. Ela não quiser ouvir, tudo bem. Você já ouviu várias vezes, não quer, não perca a oportunidade de dar uma falada, né? Fala. Eu sei que muitos se afastam mesmo, e é certo mesmo, pô. Se não se afastar o mal, quer dizer que a pessoa que está com o mal, atraindo o mal. Ah, porque estão com raiva, pode ficar, bem muito. Importante que Cristo não fique. Porque eu vou prestar conta a quem, irmão? É quem está com raiva comigo, de mim ou é a Cristo? Me diga. Quem é que vai dar meu emprego lá? Está me sustentando lá? É Cristo ou é eles? Quem está com raiva de mim? Me diga. Quem vai pagar minhas contas? É Cristo? Aí me dá saúde para eu trabalhar ou é quem está com raiva de mim? Está com raiva de mim, pudesse tirar, era meu emprego, minhas coisas, e me matava. Aí eu vou estar com conversa com esse tipo de gente. Aí você que quer se arrepender, quer falar, e tudo bem, tá ali. Mas não querendo, eu estou nem aí, meu irmão, eu me esqueço. Só Cristo me lembra para me orar às vezes, mas eu faço ele esquecer. Eu disse até para o Ademir Flávio, quando ele está em desobediência, eu esqueço dele. Dá um lapso temporal como se ele não existisse. Sabia que é assim com Deus? O Espírito Santo. Da pessoa estar envergonhando ele em desobediência, ele esquece da pessoa. Se você for lá, já vários arrebatamentos. Senhor, o senhor conhece o pregador tal? Ele, não conheço. Você conhece o tal? Não conheço. Não conheço, apartai-vos de mim, vós que faz carne. Ele não conhece. Não porque ele não conhece que ele é Deus, mas no sentido que ele não está ali, está afastado, está longe. Para ele, a pessoa está realmente esquecida, não existe. Tanto é que o inferno foi criado para isso. Lá a pessoa está trancada e Deus não está lá. Ele não vê, não está, não.
É isolado de lá, por isso que não tem misericórdia. É assim quando a gente se obedece. A pessoa não faz falta para o Senhor. Põe isso na sua cabeça, ela não faz falta. Deus esquece. Tanto é que existe oração para o quê? Apresentar a pessoa a Deus, né? Senhor, eu te apresento fulano de tal. Aí a pessoa outra te apresenta, ó, que Deus não conhece. Sabe que a pessoa existe, lógico, mas não conhece o sentido de ter ele lá no livro da vida, de estar escrito no mural. Deus não, isso aí não. Eu só conheço os que estão escritos no livro da vida, os que estão orando, estão aqui no mural da minha frente. Esses eu estou cuidando. Esse aí não, Senhor, pois ele se arrepende, o Senhor se arrependeu, recebe a vida dele, o Senhor já, agora eu estou conhecendo ele, estou, né, ali cuidando dele. Aí na maneira que a pessoa vai obedecer, Deus vai cuidando. Aí ele está conhecendo, ele está. Agora que a pessoa perde um pecado, lógico, mas ele está sendo moldado, é outra história. Mas fora isso, realmente, Deus não conhece a pessoa. Jeremias 7 fala o que você está falando aí agora. Jeremias 7, né? Fala, né? O Senhor se esquece, ele mesmo disse, se esquece que clamou, que falou, que ninguém ouviu, que quis se mostrar, eles não quiseram e ele se esquece. Assim como se esqueceram dele, né? Ele se esquece também da Jeremias pessoa. 7. Eu já li já isso aí. Assim como Israel esqueceu dele, ele também esquece. Ou seja, Israel plantou, e o foi que recebeu de volta? A mesma coisa. Eis comigo estou, a minha recompensa para dar a cada um conforme tenha feito. Do mesmo jeito que Israel esqueceu ele, ele falou, Israel, não sei o que, não sei o que. A mesma coisa, o povo estava gritando todo o tempo, jejuando, falando em Deus. Diz lá para o profeta lá, ei profeta, diga aí que eu não estou ouvindo não. Do mesmo jeito que eles não me ouviram, eu não estou ouvindo eles, e nem vou ouvir, e nem quero, E nem ore por eles. Não, a Jeremias 7. Ou seja, Deus é justo, irmão. Pagou no mesmo preço que eles escolheram a fazer, porque eles quiseram escolher, porque Deus estava de braço aberto para o povo de Israel, e o povo não quis. E o Senhor falou, foi anos, e nada. Agora está na hora deles escolherem. Exatamente a mesma coisa. É a justiça, irmão, ninguém escapa não. A mesma coisa, se eles tivessem dado ouvidos, eles iam colher as bênçãos. O Deus é assim, irmão, você é qualquer um. Funciona assim, é a justiça. Não é essa justiça ré dos homens aqui não, irmão. É a justiça verdadeira, fiel. Plantou, comeu, colheu. Faz cair o caminho sobre a cabeça da pessoa que ela escolheu seguir. Seja bom, seja mal. Amém? Vamos glorificar a palavra do Senhor mais uma vez.